nas terras de imigração. Há outra categoria que canta com coração e é mestre na poesia, o António Rezendes Capão, que é desta freguesia. Meus amigos, costumamos deixar os agradecimentos para o fim, mas quanto a mim é de uma forma errada, porque geralmente no fim já estão meia dúzia de pessoas, porque as outras pessoas têm os afazeres da sua vida e a gente compreende. Por isso, para que as pessoas saibam que uma festa não se faz só com o bafo da boca, tem que ter alguém que dê o seu contributo para isso ser levado avante. Se é por acaso deixar alguma pessoa atrás, por favor, vocês que me perdoem, mas não culpem o António, porque eu fui o encarregado de organizar. Portanto, como encarregado de organizar, também sou responsável pelas faltas que existirem. Vamos começar por agradecer ao presidente desta sociedade, o Jeff Mello, e a todos os que fazem parte da sua direção. O Jeff ofereceu a galinha toda para a festa. O Fernando Santos, que é o fundador desta organização, portanto que é considerado uma organização cultural, que tem contribuído muito para a divulgação da nossa cultura portuguesa e de uma forma especial para a nossa cultura açoriana, porque para muita gente nós somos portugueses de segunda ou terceira classe, mas não, senhor, não somos. Somos só e unicamente portugueses nascidos no arquipélago dos Açores. O Fernando Santos ofereceu o peixe todo para esta festa. Portanto, meus amigos, temos aqui algumas ofertas de pessoas que quiseram ficar anónimas, mas vocês sabem que o dom de furão é que caça de coração, mas também é responsável para tratar do seu furão. E geralmente, quando acabam as festas, há sempre aqueles que dizem, pá, foram às mil maravilhas. Outros diziam assim, opa, mas o dinheiro para onde é que foi? Mas o que é que aconteceu aqui? Mas o que é que aconteceu ali? E então, quando a gente trabalha, a gente não trabalha aqui como se trabalha nos cassinos. Eles escondem as cartas nas mangas, eles fazem aqueles truques. A gente aqui, mesmo que as pessoas queiram ficar anónimas, eu acho que é da minha obrigação, sem nomeá-las, dizer com aquilo com que eles puderam ou quiseram contribuir. Meus amigos, em dinheiro temos uma pessoa que ofereceu $120, temos uma outra pessoa que ofereceu $400, temos uma outra pessoa que ofereceu $100, já não falando no Jeff, que também tornou a oferecer mais $100 depois daquilo que já tinha feito. Temos uma pessoa que quis pagar, por acaso não é daqui, é da Califórnia, mas quis pagar a música, ou o som, como quiserem, $400. E temos aqui alguém que diz que teve alguém com ele, não sei, e como é anónimo, ofereceu $1000. Temos aqui alguns cabazes
e não sendo só os cabazes, também temos bolos ou outra coisa assim parecida. Para fazer a rifa, temos um cabaz grande que veio de Hudson e é oferecido pelas pessoas que vieram no autocarro, ou base, como quiserem chamar. Portanto, o cabeça da organização de Hudson, ou os cabeças neste caso, o nosso amigo Arsénio e uma senhora que eu só tive a honra de saber que se chamava Maria, mas Maria são todas as mulheres, que trabalharam e contribuíram muito para isso. Naquele brinquedo de paga e não paga o bilhete, quando se foi fazer a soma, acabou por restar, portanto, e eu faço aqui milagre de Hudson. Portanto, Hudson também acredita em Nossa Senhora, porque a padroeira dos Açores, a primeira padroeira, é Nossa Senhora, não é? Santa Maria. Pronto. E nesse milagre apareceram, que geralmente aparecem a menos, não é? Mas aí apareceram $280, que está na conta do nosso amigo António. Depois disso, tivemos os Amigos Unidos, que também fizeram uma oferta para a arrematação, ou para leilão, como quiserem, mentira, rifa. Tivemos um outro cabaz oferecido pela Senhora Conceição. Tivemos uma senhora que também disse que não queria ser nomeada, mas trabalhou como uma leoa para fazer a doçaria. Portanto, a senhora Salsinha ela não queria ser nomeada, mas eu sou obrigado a fazê-lo. E a doçaria que houve aqui, foi toda oferecida. Portanto, a senhora Salsinha, a minha comadre que também está aí de cabeça baixa porque não quer que eu nomeie, mas eu tenho que nomear, Brenda Custódio. A minha esposa também deu o seu contributo. E tivemos a outra doçaria que os casais, ou os senhores, ou as senhoras, que geralmente a doçaria é para as senhoras, que vieram de Hudson, Massachusetts, e trouxeram a doçaria, ou os bolos, como quiserem, e cortaram-nos em baixo. Trouxeram-nos para cima. Portanto, meus senhores merecem uma grande salva de palmas. E agora, como agradecimento final, é a todos vós que deixaram os vossos afazeres diários para estarem aqui conosco. Portanto, vocês baterem palmas a quem deu o seu contributo, e aí daqui de cima, mesmo sozinho, mesmo em silêncio, e também bate palmas a vocês. Muito obrigado, meus amigos. E agora, meus amigos, como todos vós sabeis, a razão desta festa foi o livro Pedaços da Minha Memória, escrito pelo meu amigo António Rezendes, e eu tenho o prazer de chamá-lo amigo, porque realmente é um amigo, é uma ótima pessoa, é um grande homem, um excelente cantador e um excelente poeta. E até acrescentaria algo aqui a pedaços da minha memória. Eu dizia pedaços da minha memória e bocadinhos da minha alma. Porque ele escreveu isto com alma, com amor. Ele não se baseou numa pessoa, ele não se baseou num país, ele não se baseou num amigo. Ele fez escrever poesia de uma forma generalizada. Baseava-se no sol ou na lua, porque até basear-se no sol é muito lindo, porque a ilha de Santa Maria é a ilha do sol. Baseia-se nos Açores. Baseia-se na natureza. Enfim, o verdadeiro sentido da palavra poeta é um sonhador. E o sonho do António
foi escrever o livro. Porque até há um poeta popular que dizia que quando escrevesse um livro, plantasse uma planta e tivesse um filho, já tinha cumprido a sua missão. E alguém perguntou a ele e disse: mas então, tu já cumpriste a tua missão? Já não tens mais nada para fazer na vida? E ele diz assim: também depois de ter feito o que um homem fazer deve, agora pouco me importa que venha a morte e me leve. Portanto, meus amigos, o António concretizou um sonho. O sonho dele era escrever aquele livro. O sonho dele era falar da sua família, era recordar a sua professora primária, com quem ele aprendeu as primeiras palavras. E que talvez hoje, ela ao ler o livro do seu antigo aluno, vá dizer de si para consigo: valeu a pena e ter ensinado algo ao António. Eu não ensinei poesia, porque nem todos nascem poetas, mas ensinei-lhe o dom da palavra. E foi com esta palavra que ele escreveu este livro, que hoje é apresentado aqui perante todos vós, e que eu tenho a honra de dizer, para quem apresenta um livro, para quem tem um livro para oferecer, ou vender, ou dar, que vão a uma sala assim. Eu já tive muitas apresentações de livros, de doutores. Eu já tive uma doutora a escrever um livro, fez um jantar de lagosta. E se não fosse o meu amigo José Brites, ela não tinha vendido um livro, eles comiam todos, iam-se embora de graça. E vocês que vejam a diferença. É poesia popular? Não interessa. É poesia clássica? Não interessa. É poesia erudita? Não interessa. Poesia é poesia. Mas a maior poesia é conseguir pôr neste salão as pessoas que aqui estão. As outras pessoas que vão geralmente comem de graça, não comprem um livro. Vocês pagaram para estar aqui. E acho que não houve ninguém que não comprasse um livro. Pois, meus amigos, o livro está apresentado e eu vou ler algumas partes que o nosso amigo António fez aqui na sua introdução, que dê-me a honra de eu é que prefaciar o seu livro. E ele tem aqui, no seu início, ele escreve assim: o livro que vos apresento e deixo à vossa descrição leva consigo o talento de uma simples formação, retalhos do pensamento, migalhas da inspiração. O António termina o seu livro de uma forma tão simples como ele é. Humilde. O António nunca experimentou ir para cima de uma cadeira para ser acima de ninguém. Ele é capaz de descer do degrau da sua escada para ser do tamanho de todos ou ainda se tornar mais pequeno. Pois eu acho que isso é o sinal da grandeza que ele tem. E ele diz assim: ao leitor fico obrigado e espero que tenha gostado. Desculpe se não gostou. O que leu em cada linha foi o melhor que eu tinha e que a minha alma ditou. Ele escreve aqui um hino à Maia, rainha e musa do sul. Maia, rainha do sul, musa doce e bonita, teu mar é um tapete azul aos pés de quem te visita. Maia, jardim tão belo, obra-prima da natureza, até tens um castelo guardão da tua beleza. Os teus lindos vinhedos são cofres fechados que guardam 1000 segredos dos teus antepassados. De dia os raios de sol teus rochedos vêm beijar, de noite tens um farol que te vem iluminar. Tua cascata foi esculpida, obra da divina graça. Lavas as mágoas da vida, matas a sede a quem passa.
É enorme a tua beleza de manhã ou à noitinha, a própria natureza te embala e te acarinha. Tu só não és princesa porque já nasceste rainha. Meus amigos, eu só queria, eu tomei aqui umas notas. Era bom. Sim, mas ele quando fala da Maia, ele fala das duas. O António é um moço altruísta. E eu agora queria ver aqui, eu não queria amassar muito vocês, mas há coisas que têm que ser ditas, porque depois muitos de vós, eu sei que isso acontece assim, muitos de vós ides ler o livro e muitas coisas vão passar por cima. E um livro de poesia não é para ser lido como um livro de prosa. E vocês que vejam a grandeza do António no seguinte, é que o António conhece também pessoas ricas. E até porque ricos somos todos nós, que a minha mulher também às vezes me diz, tu és um rico homem. E o António, com a sua forma de ser, ele tanto fala dos grandes, isto é, os endinheirados, como fala das pessoas mais simples. Porque se houve alguém que desse um empurrão ao António para escrever esse livro, eu também tenho a honra de dizer que eu também tentei empurrar. Porque senão, eu disse, António, houve poetas em Santa Maria, hoje quem é que se fala? Fala-se do Padre Serafim de Chaves. Mas houve mais. Agora é que não tiveram a sorte nem de ser padres, nem de serem endinheirados. E então o que é que acontece com o nosso amigo António? O nosso amigo António foi buscar um poeta, cantador, mas que teve a infelicidade de gostar dos seus copinhos. E o que é que aconteceu? Esqueceram-se do Artur Figueiredo. E o António escreve assim, Artur Figueiredo, o poeta de São Pedro, porque eu disse a ele, António, se não deixares nada escrito, vai acabar por chegares ao final da tua vida e depois fazes o teu passamento, portanto vais desse para outra vida e já ninguém se lembra de onde o António existiu. É a mesma coisa que acontece com o Artur Figueiredo. E o António diz assim, portanto é um soneto, há uma outra maneira de rimar, portanto isso até são considerados versos alexandrinos, porque passam as 7 sílabas. A tua história parece ser um segredo, que infelizmente está por desvendar. Será que ninguém se lembra de falar do grande poeta Artur Figueiredo? Morreste junto com a tua poesia, o teu nome morreu com a tua morte. Talvez o pior da tua triste sorte foi teres nascido em Santa Maria. Prometo que enquanto eu respirar, falarei no teu nome noite e dia. Eu não me cansarei de recitar com orgulho a tua linda poesia, porque o teu nome merece ficar na história da ilha de Santa Maria. Isso é do nosso amigo António, pois eu só li aqui uns pequenos rascunhos, e por falar no Artur Figueiredo, para aqueles que o conheceram, que ainda há gente que é do tempo dele, pois com certeza conheceram, mas que não sabem nada do homem. Mas ele era um grande repentista. E um dia, ele já tinha curado a sua valente bebedeira e alguém foi oferecer bebida ao Artur. Artur, tu podes beber, isso não faz mal nenhum. E ele diz, não, pois aquilo dá aquelas dorzinhas de cabeça, que é mesmo assim, porque eu também já provei, não. E ele diz, não faz mal. Isso é anis. Podes beber. E vocês vejam a resposta do homem na mesma altura. Bebedeiras de anis, Artur também já tomou. Eu não andei por onde quis, foi por onde ela me levou. Portanto, meus amigos, e aqui está a apresentação do livro do nosso amigo António. Eu estou contentíssimo com a vossa presença.
com a vossa compreensão, com o carinho que dão, porque vocês acreditem que não é fácil. Depois da festa estar feita ou assim organizada, quem chega à festa diz: pá, aquilo estava que era uma maravilha, já viste? Não é como nada. Mas isso dá muito trabalho. Falar com as pessoas, chamar para um, chamar para outro. Depois tem aqueles que agradecem, tem muitas pessoas que me agradecem: muito obrigado, Sousa. Eu digo: outra vez eu até canto, pelo amor de Deus, mas agora para quê? Agora é livros, agora é isso. Não, o livro faz parte da estrada da nossa vida. Porque talvez qualquer um de nós que está aqui presente, se não fosse educado, se não tivesse um bocadinho de leitura, talvez nem sequer estivesse aqui. Que a primeira coisa que eu lhes perguntava era: tu sabes ler, tu sabes escrever? E a gente deve dar valor àqueles que tiram tempo ao seu tempo e deixem alguma coisa que ficará para a posteridade, ou para a posteridade neste caso, e que mais dia menos dia, porque nós estamos aqui de passagem, os seus filhos ou os seus netos vão dizer assim: o meu pai ou o meu avô deixou alguma coisa escrita. E mesmo para nós, açorianos que somos, também podemos dizer bem alto: mesmo aqui no estrangeiro, houve alguém que fizesse alguma coisa a lembrar a nossa terra, a nossa pátria, o nosso cantinho, onde passeamos em pequenos, e possa gritar bem alto: eu estou aqui. Foi o que aconteceu com o António. Em nome do António, eu agradeço a vocês, e agora agradecia com o António, se quisesse, dizia aqui umas palavras, porque o autor do livro é o António, e este livro é recebido quase como uma homenagem que nós fazemos, e eu tenho o prazer de dizer, a um condiscípulo meu. Muito obrigado aos meus amigos. Em primeiro lugar, boa noite, meus amigos. É um privilégio enorme ter vocês todos na minha companhia. Eu vou fazer uma coisa que nunca fiz. Não sei fazer, mas eu não podia deixar de agradecer a todos vocês. É verdade que o meu amigo e vosso amigo José Palácio agradeceu. Eu nem me vou atrever a agradecer as pessoas por nomes, porque eu sei, da maneira que estas últimas 2 semanas eu tenho estado nervoso e eu ia esquecer metade das pessoas e não seria justo. Mas eu começo assim. Eu, nas últimas 2 semanas, pensei em chamar para o meu amigo José Palácio para me escrever um discurso, para eu chegar aqui e ler para todos vós. Mas depois pensei, o livro foi escrito por uma pessoa muito simples, sem qualquer formação. É verdade que o nosso amigo José Palácio já escreveu centenas de discursos. Em 10 minutos, tenho a certeza absoluta que escreveria um discurso digno de ser lido aqui. Mas se calhar, se eu fizesse isso, eu ia estar passando uma falsa imagem para vocês. Então escolhi fazer o seguinte: usar as minhas próprias palavras e falar do coração. Eu sei que o meu palavreado não vai estar à altura que vocês merecem, e muito menos à altura de quem escreveu um livro, e é por isso que eu peço desculpa antecipadamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus, porque foi a sua divina inspiração que me fez eu escrever um livro. Quero agradecer a todos vós, porque se vocês não estivessem hoje aqui nesta sala, isto não aconteceria, e mesmo que acontecesse, não tinha graça nenhuma. Vocês é que fazem a festa. Todas as pessoas que trabalharam para isso, e eu, como eu digo, não vou nomear nomes, porque nem sei a metade deles, e eu quero ser bem claro. Tudo isto que aconteceu, eu não fiz nada. Teve várias pessoas que trabalharam, eu simplesmente, isto caiu-me tudo do céu. Eu agradeço a todos, não vou nomear nomes, porque não seria justo. Eu queria também lembrar aqui, infelizmente hoje, 3 pessoas que eu gostaria de estarem aqui,
infelizmente, já não estão entre nós. O meu pai, o meu sogro e o meu compadre Gilberto Souza, que faleceu recentemente. Ele me deu muito incentivo para escrever este livro. Eu sei que ele tem um amigo sentado, também vai ficar chateado comigo, mas eu tenho a mesma opinião que o nosso amigo José Palácio. A verdade é para ser dita, o meu amigo José Custódio também foi um homem que me deu muito incentivo. A gente fala-se praticamente 2, 3 vezes por semana. Ele era o primeiro pessoa que analisava a minha poesia. Depois passava aqui por José Palácio. José, muito obrigado por seres esse amigo. Eu sei que isso vai contra a tua vontade, mas eu não me podia deixar de nomear o teu nome, porque tu, os pedaços da minha memória também é pedaços da tua ajuda. Portanto, eu até pedi uma grande salva de palmas para ele. E por último, eu gostaria de falar de um homem que está por trás disto tudo. É como eu disse, eu simplesmente me limitei a escrever aquele livrinho. O resto foi uma pessoa que eu sei que ele vai ficar chateado comigo, mas que eu admiro muito. E para mim, ele é o grande obreiro de pedaços da minha memória. Ele vai me perdoar porque eu já tive esta conversa com ele em privado e ele não gosta disso. Mas, meus amigos, este sonho que eu estou realizando hoje é um sonho de quase 44 anos. Como eu disse antes, eu não tenho formação nenhuma e a certa altura na minha vida eu achei que o melhor era não pensar mais nesse sonho. Porque era daqueles sonhos que era praticamente impossível. Mas isto tudo mudou quando eu tive uma conversa com o meu amigo José Palácio. Ele nem só me incentivou, ele abriu-me caminhos, ele mostrou-me um mundo que eu próprio desconhecia. Toda a gente nesta sala sabe que como é o José Palácio, como poeta, como homem, como amigo, como pai. Se calhar tem uma faceta do José Palácio que vocês não conhecem, que é que o José Palácio é um ótimo psicólogo. E foi ele que me convenceu a realizar este sonho. Que embora eu sonhasse durante 43 anos, para mim, eu já tinha dado como pôr de parte. O José não. O José, o legado que ele tem, toda a gente o conhece, e ele tem uma coisa, quando ele pega num trabalho, não falha. José Palácio, eu não te vou agradecer do fundo do meu coração, porque um dia ele vai para debaixo da terra e desfaz-se. Mas segundo nós cristãos acreditamos que existe vida após a morte, e eu por isso vou-te agradecer do fundo da minha alma. Meu amigo, fico eternamente grato. Muito obrigado por tudo aquilo que fizeste por mim. E já que o senhor José Palácio está aqui, eu sempre ouvi dizer, desde criança, por trás de um grande homem, existe sempre uma grande mulher. E a senhora Honorinda, esposa de José Palácio, faça o favor de vir aqui acima, ao palco. Eu quero deixar bem claro que eu não valorizo mais o trabalho de uma pessoa do que seja da outra. Todas as pessoas que trabalharam para esta noite, eu agradeço de alma e coração. Mas este casal já tem um carinho, um apreço muito especial. Quase 27 anos. Para a nossa amiga Honorina, não foi só isso que ela fez.
já há longos anos, ela está sempre à frente de cantorias, de eventos para angariar fundos. Isto é muito fácil, como eu disse, o meu e vossos colegas da Place. Chegar aqui e a gente sentar-se é muito fácil. Mas antes disto, antes da gente sentar, há alguém que está por trás. Não sou ela, mas ela já faz isso há muitos anos e às vezes nem é reconhecida. Por isso, minha amiga, em meu nome, em nome da minha família e em nome desta família, da comunidade Forever, que eu adoro, muito obrigado. Tens ali só um pequeno reconhecimento, que não paga o que tens feito ao longo dos anos, mas é com muito amor e carinho para ti. Espera aí. E também para o nosso amigo José, eu queria pagar, a gente não pode pagar essas coisas. Queria também reconhecer o trabalho que ele fez, mas principalmente eu queria que ele não se esquecesse deste dia. E eu sei que ele jamais vai esquecer, porque não só ele esteve presente, ele está por trás disso tudo. Mas uma coisa que eu queria que vocês soubessem é que este sonho meu, de quase 53 anos, começou quando eu tinha 10 anos. E eu fiz exatamente aquilo que o nosso amigo José Palacio acabou de falar do poeta. Primeiro plantei uma árvore, e diga-se de passagem, contra a vontade do meu pai. A árvore hoje em dia existe na Ilha de Santa Maria, e 19 anos depois, ou seja, no dia 6 de junho de 2002, às 4h15 da manhã, eu fui pai pela primeira vez. E quase 24 anos depois, completei o ciclo e o José Palacio fez parte dele. E então isto aqui é para ele colocar na sua casa, para quando ele olhar para aquilo, ele se lembrar que não só apresentou o meu livro, ele realizou um sonho do menino de 10 anos, quase 53 anos depois. Muito obrigado, meu amigo. E ele agora vai ler aquilo que está ali. Vocês que vejam o que o tempo faz à gente. E vi ao longe também. Agora mesmo por perto é preciso óculos. Eu sei que isto não atinge o teu merecimento, porque foram tantas coisas que fizeste por mim, foste o meu parceiro que me acompanhou até o fim. Por isso esta placa é apenas um pequeno reconhecimento. Foste a luz nesta jornada por vezes incerta e escura, o baú onde fui buscar a minha força e coragem, o meu guia durante toda esta magnífica viagem, o grande obreiro desta inesquecível aventura. Eu apenas contribuí com a minha modesta poesia, tu mostraste-me um mundo que eu desconhecia, abriste-me as portas para um futuro mais risonho. Foste meu anjo da guarda com teus conselhos fiéis, entreguei nas tuas mãos meia dúzia de papéis e tu, meu amigo, realizaste o meu sonho. Muito obrigado. Meus amigos, e na apresentação está tudo feito. Se houve alguma coisa que eu fiz com gosto na minha vida, foi contribuir para que isto fosse possível. O António falava comigo muitas vezes por dia mesmo, lia-me aquilo que tinha escrito, por vezes com pouco café, porque muitas pessoas não incentivavam. Meus amigos, um trabalho para ser feito tem que haver alguém que nos dê um empurrão. Porque o primeiro passo é sempre o mais importante. Até mesmo na vida
de contadores. Tivemos um contador aqui também na nossa área, que até por acaso foi um bom contador. E quando contou a primeira vez com o Virgínio, também disse: não te esqueças que isto é a minha primeira vez. E o Virgínio disse: a primeira é sempre a primeira e é de todas a mais linda. Quem me dera estar à beira da primeira vez ainda. Não é? Portanto, meu amigo, oxalá que houvesse mais Antónios, que houvesse mais poetas, e eu não pedia mais nada do que isso. E houvesse pessoas assim para estarem connosco e poderia aplaudir aqueles que têm ideias para escrever e divulgar a voz da nossa alma. Muito obrigado.